Eu quero, nesta manhã, estar trazendo aos irmãos a mensagem a qual o Senhor trouxe ao meu coração de uma forma tão especial. Esse é um momento de atenção, ao qual nós estaremos ouvindo aquilo que o Senhor tem para nós nesta manhã. Hoje um dia especial também para nós batistas, estamos celebrando o Dia da Bíblia, né? Essa palavra tão preciosa que vem para nós, para que possamos compreender e conhecer mais do Senhor. Eu costumo sempre usar uma palavra que define um pouco a Bíblia, né? Que é a revelação de Deus, é o descortinar, né? As cortinas sendo abertas para que possamos conhecer aquilo que estava oculto desde a criação, desde a eternidade. Assim é a palavra de Deus, a qual nós precisamos ser íntimo dela, porque através dela nós conhecemos aquilo que o Senhor tem para todos nós. Cerca de 40 homens, durante muitos anos, foram usados pelo Espírito Santo para registrar aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. E creio que aquilo que estaremos lendo nesta manhã é algo também para a vida de cada um de nós. E eu quero que os irmãos possam estar abrindo aí suas Bíblias em João 11. Nós estaremos lendo um único versículo. Eu sei que com a minha voz eu posso alcançar os seus ouvidos, mas o seu coração somente o Espírito Santo pode chegar. E meu desejo é que possamos sair daqui melhores do que chegamos, conhecedores e íntimos dessa palavra e íntimo do Deus da palavra, o nosso Senhor Jesus. Nós estaremos lendo João capítulo 11, versículo 5 apenas, que diz assim: Ora, Jesus amava Marta e a sua irmã e a Lázaro. Vamos orar? Graças te damos, Senhor, nesta manhã, Pai, pela Tua palavra, Pai. Tua palavra, qual revela, ó Pai, as Tuas maravilhas, os Teus milagres, ó Pai, e revela também um plano para todos nós, ó Pai. Para aqueles que compreendem, ó Pai, através do Teu Espírito Santo e seguem essa palavra, Pai. Nós te agradecemos porque podemos ver o Teu amor, ó Pai, a Tua revelação, Pai, daquilo que tem guardados para aqueles que compreendem a Tua palavra. Obrigado, Senhor, nesta manhã que o Teu Espírito Santo possa trazer para nós esclarecimento, ó Pai, e possamos sair daqui conhecedores da Tua palavra. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Esse é um versículo muito curto, né? Mas que vem trazer para nós algo muito especial. Ele fala do amor do Senhor. O amor que está disponível a todos aqueles que entendem, compreendem e seguem essa palavra. Talvez você já tenha lido, né, esse versículo por algumas vezes, mas eu quero nesta manhã trazer o significado amplo a respeito sobre o amor de Jesus. Jesus amava Marta, Jesus amava Maria, Jesus amava Lázaro, Jesus ama cada um de nós. Esse detalhe, assim, parece pequeno dentro de um versículo, mas traz um sentimento a qual o Senhor tem por cada um de nós, a qual todas as suas ações é movida pelo Senhor, pelo amor. E o Senhor, ele não consegue agir diferente, porque essa é a sua essência. Jesus, todos os seus atos é movido pelo amor, o amor de nós. Ele se entregou por amor a cada um de nós. Assim lemos na nossa divisa dos embaixadores, 2 Coríntios 5:20, a qual o Senhor vem trazer a nós essa ligação com o nosso Senhor. É através de Jesus Cristo, é através desse amor, que amou Marta, amou Maria, amou a Lázaro e ama cada um de nós. Através desse amor, nós chegamos ao Pai. Ele é o elo de ligação, é aquele que traz a nós e torna possível uma vida eterna. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Redentor, o nosso Salvador. Esse versículo ele lembra que o amor de Jesus ele não é condicionado a algumas circunstâncias que acontecem em nossas vidas. Sabemos que nesse contexto a qual lemos esse versículo,
acontece algo muito entristecedor para aquelas pessoas que estavam ali, principalmente para Marta e Maria. Lázaro é acometido por uma enfermidade, vai até ao óbito. E mesmo aqueles irmãos, né, Marta, Maria e Lázaro, 3 irmãos, eram seguidores fiéis do Senhor Jesus, eles estavam sempre em comunhão com o Senhor Jesus. A sua casa era o local ao qual Jesus se sentia bem, estava sempre visitando na sua casa, a casa deles em Betânia. Temos vários momentos na Bíblia relatando sobre isso, quanto Jesus passava, percorria aquela região e sempre separava um tempo para estar junto deles, daquela família a qual Jesus amava muito. E aqueles homens, aquele homem e aquelas 2 mulheres, suas irmãs, passaram por ali, mesmo sendo íntimo do Senhor, passaram ali por momentos de muita tristeza. E eles estiveram ali, mesmo sendo íntimo do Senhor, eles passaram por aquele momento de luta. E sempre, às vezes, questionamos ao Senhor, né, quando estamos integrados na casa do Senhor, buscando, quando algumas dificuldades surgem em nossas vidas, nós questionamos, às vezes, por que as coisas acontecem diante da nossa vida, tristezas, algo que desagrada no nosso dia a dia, mas que possamos ter a certeza, como Marta e Maria e Lázaro, que em momentos de dificuldade nós podemos contar com o Senhor. E que as nossas casas seja como aquela casa em Betânia, casa de muito serviço, muito trabalho, de acolher não só o Senhor Jesus, mas alguns discípulos também que caminhavam com Jesus, que a sua casa possa ser o local ao qual Jesus tem prazer de estar, Jesus se alegra em estar, Jesus faz questão de passar na sua casa, visitando. O amor de Jesus, ele é pessoal e ele é verdadeiro. Isso está provado dentro desse contexto da palavra de Deus. O texto diz, repetindo, que Jesus amava cada um daquela família. Jesus amava, independente da personalidade de cada um daqueles irmãos, Jesus amava a cada um deles. E Jesus nos ama também da maneira que somos, da maneira que vivemos a nossa vida, Ele nos ama. É claro que o pecado desagrada ao Senhor, mas mesmo sendo pecadores, Ele nos ama. Ele continua nos amando. Marta, Maria e Lázaro, 3 pessoas diferentes, 3 personalidades diferentes, e encontramos ali, mesmo nessas 3 personalidades, uma mesma forma de amar, um amor genuíno que cuida. Marta era prática, trabalhadora, preocupada com os afazeres da casa. Maria já tinha uma personalidade totalmente diferente, era sensível, era adoradora, gostava de estar mais próximo do Senhor, era centrada, gostava de estar aos pés de Jesus, ouvindo os seus ensinamentos. E Lázaro é aquele amigão, né? Estava sempre com Jesus, era um companheiro de comunhão. 3 pessoas diferentes, 3 personalidades diferentes, mas o Senhor manifestando àqueles irmãos a mesma forma de amar, a mesma forma de cuidar. Isso prova que, mesmo sendo pessoas diferentes, mesmo com personalidade diferente, o Senhor ama cada um de nós de maneira única. Como eu falei, o seu ato de amar é genuíno e Ele cuida e ama cada um de nós. Ele ama o servo dedicado, Ele ama a adoradora, Ele ama o amigo fiel, Ele ama o pecador, Ele ama todos nós. E Ele ama você também. E essa manhã, essa palavra vem para que você possa se despertar ainda mais desse amor, para que possamos ter uma vida que agrade ao Senhor. Isso mostra, nesse contexto, que a igreja, diversas pessoas de formas diferentes, e o pastor tenta conduzir um rebanho, e creio que chega algumas questões para o pastor para serem
tratadas, mas nós sabemos que é assim, né, às vezes, né? A vida é assim, né? Nós temos personalidades diferentes, anseios, algo que acontece para uma pessoa que muda totalmente o humor, o emocional, né? Hoje somos afetados de diversas formas durante o nosso dia a dia, o cenário político, financeiro, tudo isso às vezes tira a nossa paz, mas que nós possamos confiar, né? Que nós não estamos alheios a essas coisas que acontecem aqui nesse mundo, mas que possamos ter uma visão espiritual para que possamos não desanimar e seguir em frente. Às vezes a gente acorda, né, de manhã, hoje tenho que encarar aquela situação, né, tenho que passar por aquele desafio, né, talvez um problema no seu trabalho, um problema dentro da sua casa, e você acorda com a vontade de querer continuar dormindo, né? Com medo, né? Com anseio de enfrentar as dificuldades na sua vida, aquilo que tem assolado, tem tirado a sua paz, tem até às vezes trago lágrimas aos seus olhos. Às vezes é assim, né? Acontecem, né, os problemas diante da nossa vida. Alguns dias atrás eu estava fazendo uma caminhada de manhã, como faço durante alguns dias na semana, e esse foi um dos dias que eu acordei assim também, preocupado. Acordei não querendo acordar, queria continuar dormindo para não enfrentar alguns problemas que estava passando. E eu acordei e vou fazer minha caminhada, é um momento de meditação que eu faço também. E ali, eu fazendo a caminhada, né, de cabeça baixa, né, tem dia que a gente acorda assim, né, para baixo. E eu fazendo aquela caminhada ali, cabeça baixa, assim, andando. De repente eu escuto uma voz. Deus é contigo. Deus é contigo, e repetiu. E aí eu levantei a cabeça, tinha uma irmã. Eu estou falando irmã, não sei se ela é cristã ou não, mas foi uma pessoa que foi usada por Deus na sacada, numa varanda, e falou isso para mim. Deus é contigo, Deus é contigo. E aí aí eu fiquei rindo sozinho, né? Falei, não tem jeito, né? O amor de Deus nos alcança, não adianta a gente fugir, não adianta a gente ficar triste, não adianta a gente passar por dificuldades e achar que o amor dele está demorando a chegar. Ele sempre acha um meio para poder nos despertar desse amor. E aí eu fui caminhando, rindo sozinho ali, eu falei, eu vou ter que enfrentar, Deus é comigo mesmo, então vamos embora para frente. E aí eu fui continuando a minha caminhada, e sempre, né, as minhas roupas, né, na minha casa, minha esposa às vezes briga comigo que fica uma bagunça lá no meu guarda-roupa, porque eu devo ter umas 300 camisas de embaixador do rei. É mais forte que eu. Quando eu abro o guarda-roupa, aquelas camisas já vêm. E aí, nesse dia da caminhada também, eu estava com uma camisa de embaixador do rei, nas costas tinha um símbolo, né, dos embaixadores do rei, esse que está projetado aí. E aí, alguns metros depois daquela senhora ter falado para mim, Deus é contigo, Deus é contigo. Eu estou caminhando, eu ouço uma voz atrás de mim, uma vez embaixador. Aí eu, sempre embaixador do rei, já rindo também, falando, Senhor, obrigado, porque o Senhor usa pessoas para nos despertar e conhecer o seu amor. E eu creio que esta manhã Deus está despertando em você esse amor, está usando esse método, está usando esse simples pastor para despertar em você esse amor. Deus é contigo. E aí eu fiz a caminhada, quando eu voltei pelo mesmo caminho, né? E aquela senhora estava no portão. Aí ela falou assim, Deus é contigo, vai com tudo. Aí eu, rapaz, não tem jeito, não tem como fugir. Não tem como fugir do Senhor, não tem como contemplar esse amor. Tudo que é a palavra de Deus, é a natureza, é o homem, criação de Deus. Tudo Ele faz movido por amor, para mostrar a nós, para que possamos conhecer esse verdadeiro amor. E às vezes a gente pensa, né, que está demorando. Jesus, quando recebe a mensagem que seu amigo Lázaro havia falecido,
ele ainda permanece mais 2 dias, mas ele sabia que aquela enfermidade, aquilo que seu amigo estava passando, era para a glória de Deus. Alguns discípulos questionam a Jesus: seu amigo Lázaro, você não vai agora? E ele prontamente fala aos seus discípulos que aquela enfermidade não era para a morte, mas era para a glória de Deus. E eu creio também que as lutas que estamos passando não é para te destruir, mas é para a glória de Deus. Mas precisamos ficar firmes e com tudo, sabendo que o amor de Deus ele nunca se atrasa. Talvez a resposta esteja demorando, mas o amor de Jesus não é um amor apressado, não é um amor que trabalha no nosso tempo. É um amor que chega na hora certa. E quando chega, transforma momentos de luto, de tristeza em alegria. Naquele momento, Jesus chega e ele compreende a dor daquela família. E um fato interessante a qual acontece nesse episódio aqui na Palavra de Deus é que Jesus sabia que aquilo que aqueles seus amigos, aquela família estava passando era para a glória de Deus. Mas quando ele chega naquele local, quando Marta e Maria expressa para o Senhor Jesus: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus chora. Jesus chorou. E ele, mesmo sabendo que aquela situação era para a glória de Deus, ele chora. Porque não está indiferente às nossas dores. Ele está sensível às suas orações. Em alguns momentos até achamos que o Senhor não está ouvindo as nossas orações. Mas Ele não está indiferente à sua dor. Ele não está ignorando as suas súplicas. Ele chora e Ele entende. Isso mostra que Ele não é um amor frio, não é um amor distante, não é um amor teórico, é um amor verdadeiro. Mas para isso nós precisamos caminhar e ter intimidade com o Senhor. Como Marta, Maria e Lázaro eram íntimos amigos fiéis do Senhor, nós precisamos. E precisamos meditar nessa palavra, qual também é a palavra do Senhor, 100% assim cremos, nossa manual de regra, fé, conduta, que possamos praticá-las. E como cristãos, servos, aqueles que acreditamos no Senhor, precisamos deixar de viver uma vida de adoração e de leitura da palavra somente nos finais de semana. Muitas das vezes abrimos somente as nossas Bíblias, somente oramos ao Senhor quando estamos participando do culto de final de semana. Às vezes só lemos a palavra de Deus quando estamos participando de algumas competições ou em algum congresso. Mas precisamos exercer a nossa intimidade com o Senhor, a leitura da palavra, a oração todos os dias. E não que seja um evento somente de finais de semana. Possamos dedicar, melhorar ainda mais a nossa qualidade como cristãos. Se dedicando, meditando nessa palavra, para que possamos ter condições de lidar com as questões desse mundo. Cerca de quase 30% da população brasileira se declara cristão, pois protestante. Cristão, ao todo, somos quase 80% da população, um país que é o segundo país mais cristão do mundo, depois dos Estados Unidos. Mas podemos ver alguns cristãos não tendo uma conduta muito boa, porque não têm a intimidade com a palavra. Pessoas que se declaram cristãos, mas que não refletem aquilo que acreditam, porque não leem, não exercem a leitura da palavra do Senhor diariamente. Muitos cristãos processando outros cristãos, até dentro das igrejas podemos ver isso,
precisando de advogados, precisando de juízes para determinar como devemos agir. Quando temos a palavra de Deus que nos diz claramente como devemos agir em todas as situações das nossas vidas. É a intimidade com o Senhor que fará em nós o conhecer a intimidade com o nosso Senhor. E quando nós temos a intimidade, quando Jesus se sente alegre de estar na nossa casa, quando Jesus está olhando para as nossas, contemplando as nossas lágrimas, Ele transforma luto em alegria. Ele muda choro como testemunho. E ele traz a vida onde todos não viam mais esperança. Talvez você anda meio sem esperança nos dias de hoje. Talvez você anda desanimado, como eu estava naquele dia. Mas Deus é contigo. E Ele te ama. Deus quer mostrar para você todas as riquezas que Ele tem para cada um de nós. E não são riquezas desse mundo. E João 11:5 é um lembrete para o nosso coração nessa manhã, a qual nós precisamos guardar. Jesus amava Marta, Jesus amava a sua irmã Maria e amava Lázaro. Mesmo quando ele parece demorar, ele ama. Mesmo quando ele se silencia, ele continua amando. E se hoje você está esperando por algum milagre do Senhor, algo que você acha que está distante, essa resposta chegou. Não duvide do amor do Senhor. Ele não é homem para mentir. E aquilo que Ele promete, Ele não falha. E a sua palavra tem revelado para todos nós, desde o Gênesis, Apocalipse, tudo que está aqui acontece e acontecerá. Tudo que está registrado na palavra de Deus acontece. E vemos nesses dias de hoje, tudo sendo concretizado, aquilo que está na palavra de Deus, e a volta do Senhor está próxima. Nações contra nações, guerras acontecendo, pessoas adorando falsos deuses, e a Bíblia vem trazer a nós esse conhecimento do Antigo Testamento, trazendo que o povo precisa reconhecer a adoração de um único Deus, e através do Novo Testamento trazer a nós a pessoa de Jesus Cristo, o nosso Salvador, o nosso Redentor. Esse é a missão a qual a Bíblia tem para nós, é a revelação de nós. Reconhecer o único Deus e adorar o nosso Salvador Jesus Cristo. E o meu desejo é que você saia daqui confiante no amor do Senhor. Nós louvamos a Deus porque Ele nos amou. Quando Ele amou Marta, Maria e cada um de nós. Eu quero orar nesta manhã e eu quero colocar diante de Deus a sua vida. Quero colocar diante de Deus as suas orações. Você agora ganhou um reforço na oração. Eu estarei colocando diante de Deus aquilo que você tem colocado diante do Senhor nas madrugadas. Aquilo que às vezes você não compartilha nem com seus pais ou com sua mãe, até mesmo com a sua esposa, com seu esposo. Aquilo que você tem confessado só diante do Senhor. E eu quero interceder a Deus pela sua vida. E se você tem algo que você já tem colocado diante do Senhor, a qual você deseja de uma resposta, eu queria que você se colocasse de pé e juntos nós estaremos orando. Nós estaremos colocando mais uma vez diante do Senhor aquilo que temos, muitas das vezes até tirando a nossa paz, tirando a nossa tranquilidade. E você vai mais uma vez interceder ao Senhor. Talvez por alguém que você conheça, algum familiar que ainda não aceitou ao Senhor Jesus Cristo. Coloque agora diante de Deus a sua vida, a vida daqueles a qual você tem orado.
E nós estaremos juntos orando, colocando mais uma vez diante do Senhor, para que possamos confiar e saber que o amor do Senhor não é um amor que demora, não é um amor insensível às nossas dores, aos nossos medos. Talvez a ansiedade de ver as coisas acontecendo tenha atrapalhado a sua comunhão, a sua paz com o Senhor. Mas que nesta manhã possamos aprender a confiar nesse Deus maravilhoso. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, Deus de amor, Deus de infinita bondade, ó Pai, Deus a qual move céus e terras, ó Pai, para mostrar a sua glória para todos nós, ó Pai. Dê a nós, ó Pai, a visão espiritual para compreender o seu amor, ó Pai, através da leitura da palavra, através da oração, ó Pai. Que através do Teu Espírito Santo possamos estar mais próximos disso, Senhor, ó Pai. Quero agora, nesse momento, colocar a vida dos meus irmãos que aqui estão, ó Pai. Colocar diante de Ti, ó Pai, tudo aquilo que os irmãos têm colocado diante do Senhor, ó Pai. Intercedendo por cada um deles, ó Pai, por cada causa aqui levantada ao Teu altar, ó Pai. Ó Senhor, que possamos ter a certeza que o Senhor nos ama, Senhor. Que possamos, ó Pai, a cada dia levantar com essa esperança, ó Pai, sabendo que lutas virão, dificuldades teremos, ó Pai, mas que possamos confiar, ó Pai, que o Senhor está no barco conosco. Independente do tamanho da dificuldade, das ondas que afetam o nosso dia a dia, Pai. O Senhor é maior que tudo, ó Pai. O Senhor é contigo. O Senhor é contigo nesta manhã. O Senhor é contigo sempre. De eternidade a eternidade, Ele tem um plano para cada um de nós, ó Pai. Que possamos confiar, ó Pai, a cada dia, ó Pai. E nos fortalecer, ó Pai, para que possamos vencer, ó Pai, os desafios, ó Pai, que todas as lutas que estamos vivendo, Pai, possamos glorificar o Teu nome, ó Pai, porque o Senhor, sabemos que o Senhor não prova aquilo que não podemos suportar, por isso nós confiamos em Ti, ó Pai, não é por nós, mas pelo Senhor, ó Pai, e que possamos a cada dia buscar a Ti, ó Pai, como um refúgio, ó Pai, dos nossos problemas. É em Ti, ó Pai, que nós encontramos as respostas, ó Pai. É no Senhor, ó Pai, que teremos forças, ó Pai, para superar os desafios que temos em nossas vidas, ó Pai. Continue conosco, ó Pai, nesta manhã, já te agradecendo por tudo que temos vivido e que ainda iremos viver, ó Pai. Obrigado pelos 70 anos dessa organização, ó Pai. Continue usando, ó Pai, pastores, ó Pai, conselheiras, ó Pai, para que a Tua glória seja manifestada. A tantos meninos, ó Pai, possam encontrar o Teu caminho, ó Pai. Obrigado por cada família aqui representada, ó Pai. Obrigado, Senhor, que o Seu amor continue conosco. Assim nós choramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.